E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma questão que caiu no último concurso da Universidade Federal Fluminense, que é a UF, para Engenharia Mecânica, questão de número 42, questão aí de materiais de construção mecânica. Então, é dito assim, ó, em relação às ligas binárias de ferro-carbono e seus diagramas de equilíbrio, avalie se são verdadeiras, V, ou falsas, F, as afirmativas a seguir, tá? Então nós vamos analisar cada uma das afirmativas separadamente, beleza? E ele fala assim, as afirmativas 1, 2 e 3 são respectivamente, né? Alternativa A, F, 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 B, F, F, V, C, F, V, V, D, V, V, F e alternativa E, V, V, V. Então, nós vamos para a resolução dessa questão agora, beleza? Vamos lá. Então, é dito assim na primeira afirmativa, as ligas binárias ferro-carbono são denominadas ferros fundidos quando a porcentagem de concentração de carbono em peso supera o valor de 2,11%, tá? Bem, nós sabemos que isso é verdade, tá? A diferença ali do ferro fundido para o aço carbono é justamente o teor ou o percentual de carbono na composição dessa liga. Para facilitar a sua compreensão, vamos aqui pegar o nosso diagrama de ferro-carbono. Bem, nessa região aqui, tá? Aproximadamente isso vai depender muito da literatura, tá? Alguns autores falam que esse percentual da divisão entre ferro fundido e aço carbono é de 2,11%. Alguns outros autores falam que é de 2,14%, mas fica justamente nessa faixa aí, tá? Então, dessa linha vertical, como você pode ver, para a direita, né, ou seja, acima do percentual de 2,11, 2,14, nós temos o ferro fundido, né, que é uma liga de ferro em mistura eutética com elementos à base de carbono e silício. Forma uma liga metálica de ferro-carbono a partir de 2,11 até 6,7% de carbono e silício variando ali entre 1 e 4%, podendo conter outros elementos químicos. E abaixo desse percentual nós temos o aço carbono, né? Como já citamos, a sua diferença para o aço é que este também é uma liga formada, né, essencialmente por ferro e carbono, mas com porcentagens ali que variam entre 0,002 e 2,14 ou 2,11, dependendo da literatura. Por isso, é verdadeira a primeira assertiva. Na segunda assertiva, ele disse que o ponto eutetoide, que determina a menor temperatura de equilíbrio, cerca de 723 graus Celsius entre as fases sólidas austenita e ferrita, acontece para uma concentração de carbono em peso de aproximadamente 0,8%. Aqui também há uma divergência entre autores aí. Alguns autores consideram essa variação de percentual de carbono para um ponto eutetoide entre 0,75 a 0,80. E também essa temperatura pode variar dependendo do autor. Alguns autores consideram 727 graus Celsius. Tá? Então vamos pegar aqui novamente o nosso diagrama de ferro-carbono. Vamos identificar aqui as regiões. Tá? Aqui é a região... Lembrando que aqui é só um pedacinho, tá, do nosso diagrama. Aqui nós temos o ferro gama, que nós conhecemos por austenita. Aqui nós temos o ferro gama, mais o carbeto de ferro, que nós também conhecemos por cementita. Aqui temos a ferrita, que é o ferro alfa, mais a austenita. Aqui nós temos somente a ferrita. E lembrando que o ponto eutetoide é quando, através de um resfriamento, nós temos uma fase sólida, que no caso é a austenita, se decompondo em outras duas fases sólidas, a saber, a ferrita e a cementita. E esse novo microconstituinte nós chamamos de perlita, tá? Então ele se dá justamente aqui. Então, para esse percentual aí entre 0,75 a 0,80% a esta faixa de temperatura, nós temos o ponto eutetoide, tá bom? Então, aqui, como já citamos, temos a austenita, né, o ferro gama. A uma temperatura imediatamente abaixo da eutetoide, toda a fase da austenita se transforma em perlita, né, que é a ferrita mais a cementita, de acordo com a reação eutetoide. Por isso, como você pode ver aqui, tá,
Estas duas fases têm concentrações de carbono muito diferentes. Esta reação é rápida. Não há tempo para haver grande difusão de carbono, tá? As fases se organizam com lamelas alternadas de ferrita e cementita. Por isso, a segunda afirmativa é verdadeira. A terceira afirmativa, ele disse que a perlita é uma estrutura comum de ser observada em ligas de ferro-carbono, principalmente quando a porcentagem de carbono em peso é inferior a 2%. É composta por duas fases, a ferrita e a cementita. Bem, na verdade ele está falando o seguinte, que você consegue visualizar com mais facilidade a perlita em aços, né? Porque a gente já viu anteriormente, quando você tem uma liga de ferro-carbono abaixo de 2%, você tem o aço-carbono. Bem, a perlita ela é formada por uma mistura eutetoide, já vimos isso anteriormente também, de duas fases, a ferrita e a cementita, produzida ali a partir de 723 graus Celsius, quando a composição é de 0,80%. Bem, sua estrutura está constituída por lâminas alternadas de ferrita e cementita, como nós podemos ver abaixo, sendo a espessura das lâminas de ferrita superior às da de cementita. Estas últimas ficam em relevo depois do ataque com ácido nítrico. A perlita é mais dura e resistente que a ferrita, porém mais branda e maleável que a cementita. Apresenta-se em forma laminar, reticular e também globular. Por isso a terceira assertiva também é verdadeira. Ou seja, a alternativa que nós temos que marcar como correta é a alternativa E, pois as três afirmativas são verdadeiras. Então tá aí mais uma questão resolvida para vocês, beleza? Galera, espero ter contribuído para o estudo de vocês. Se vocês gostaram, entenderam, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Forte abraço e até a próxima!